Olha, agora chegou aquele momento dos fatos da semana para você ficar bem inteirado com tudo que acontece na cidade de São Paulo. Tá aí. E hoje no Fatos da Semana, né, nós vamos falar sobre os números dos homicídios na cidade de São Paulo, como eu já falei, e a ação da PM de acordo com os dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública. No final do mês passado, a Secretaria de Segurança Pública divulgou um novo balanço sobre a violência e a criminalidade na capital e no estado de São Paulo. O levantamento, que é divulgado mensalmente e faz um comparativo mês a mês com o ano anterior, demonstrou que houve um aumento nos números de roubo de cargas. Já os índices de homicídios e roubos em geral diminuíram. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, esses dados servem para dar uma visão ampla de como anda a questão da segurança aqui em São Paulo. E é sobre esse assunto que vamos falar agora, no Revista da Cidade. Para falar sobre o assunto, a gente está recebendo novamente o doutor Eduardo Leite. Bom dia. Bem? Bom dia. Quanto tempo eu não te vejo? Faz tempo, né? Faz tempo. Estamos aqui de volta. O que eu fico triste é que toda vez que eu te encontro é para falar de números que assustam. É verdade. Sempre. A questão dessa estatística, né? Na verdade, a radiografia do crime que foi divulgada recentemente, agora no final do mês de maio, nos deixa ainda numa situação bastante alarmante, né? Porque você sabe que o Brasil, estatisticamente, é o país que mais mata, né? A PM é uma instituição que mais mata, mas que também mais morre no Brasil, no mundo, né? Na verdade. Então eu acho que isso é preocupante, continua dentro daquela mesma linha, ou seja, a gente não tem uma redução substancial nos índices de criminalidade, até por conta dessa questão, até por conta da impunidade, que é um fator relevante. Despreparo e impunidade. E mais ainda, eu vejo que hoje não é só a questão da impunidade, mas sobretudo até os exemplos que os gestores vêm demonstrando, né? Ou seja, as corrupções que vêm acontecendo no governo, nos governos, né? Ou seja, estaduais, municipais, federal. Então isso mostra para uma sociedade, e aquela sociedade criminosa, né? Que pratica crimes, que o crime passa, de uma certa forma, a compensar. Mas o crime não compensa. Por quê? Porque mais cedo ou mais tarde vai acabar indo para a cadeia, né? Isso não tem como evitar. Então eu acho que eu só acho que, primeiro, que o secretário de Segurança Pública, ele tem que gostar de estatística. Eu acho que é o primeiro elemento. O Alexandre de Moraes, que assumiu em janeiro, né, é uma pessoa que talvez tenha essa afinidade em relação à questão de estatística. Eu acho que a estatística, ela demonstra efetivamente o que vem acontecendo. Acho que a estatística, ela chega muito tarde, porque ela demora. Essa estatística que saiu no final do mês de maio foi de janeiro a abril, né, que mostra aí os índices. Algumas modalidades de crime reduziram e outras aumentaram, né? Então, se você pegar, por exemplo, homicídio reduziu, né? Mas você pega roubo de carga aumentou. Né? Roubo normal diminuiu, né? Mas outros, tráfico aumentou, né? Então tem uma certa situações que ocorrem na questão da criminalidade que, obviamente, nos deixa sempre em alerta. Agora, você vê, nós tivemos esses 4 meses um índice de prisões bastante relevante, né? Bastante expressiva, né? O que demonstra que a polícia está agindo mais. Em consequência disso, né? Ou seja, a polícia age mais, obviamente a polícia erra mais. Isso é algo até num processo natural, né? Então a polícia a polícia matou em 4 meses 240 e poucas mortes, 244 para ser mais preciso, né? Em contrapartida, 6 policiais morreram nesses 4 meses, né? Isso
em comparação ao ano anterior. Então eu acho que essa questão, ela realmente, eu acho que as estatísticas, elas demonstram aquilo que está acontecendo, e eu acho que ela tem que ser online, entendeu? Ou seja, ela tem que ser instantânea, ela tem que ser na hora. Por quê? Porque na verdade não dá para você criar mecanismos de prevenção, né, com estatísticas saindo 2 meses depois, 1 mês e meio, 2 meses depois. Então ela tem que ser mais instantânea, ela tem que ser mais imediata. Ainda também é muito precário. Porque o crime, Marise, o criminoso, ele está sempre na frente da prevenção de crime. Ele está sempre na frente, né? E qualquer tipo de crime está sempre um passo à frente da polícia. Então, por essa razão, a estatística é um mecanismo que ajuda a criar essas prevenções que a Secretaria de Segurança Pública tem que fazer. Eu estava vendo um estudo mais específico que desde 1960 vem crescendo a criminalidade, né, na capital. E se desde lá de trás vem crescendo, por que o Estado não se precaveu, não foi atrás de algo mais forte para impor, né, um regulamento para poder sanar essa situação? Hoje se você fizer uma radiografia em matéria do Brasil, porque essa estatística é só de São Paulo, né? Mas se você fizer... Estado e capital, se você fizer do Brasil inteiro, você vê que nos índices de homicídio, por exemplo, você tem Sul e Sudeste com menores índices de homicídios. Aí você pega Norte, Nordeste com os maiores índices de homicídio, né? Ou seja, quanto mais... o fato de você ter uma concentração maior de pessoas não quer dizer necessariamente que se pratique mais crimes. Né? Você vê que no Nordeste você tem aí um índice alarmante em matéria de crimes praticados, de homicídio. Mas a classe econômica, em regiões com a classe econômica um pouco abaixo, o crime é maior ou não? Não, geralmente sim, né? O crime de homicídio é um crime bárbaro e, consequentemente, ele sempre é praticado em regiões menos desfavorecidas, né? Então eu acho que essa é uma questão pontual, vamos dizer assim, pontual. E a questão também é o problema do sistema prisional, que, enfim, o Brasil tem... o nosso sistema carcerário, e mais precário ainda, também. Você tem precário e você não ressocializa ninguém, né? Você não devolve para a sociedade aquelas pessoas ressocializadas. Existe, né, essa organização para ressocializar o preso, mas isso não acontece, não vem à tona. Por que isso acontece? Olha, Marisa, na verdade é porque você não tem uma estrutura de ressocialização. Você vê por exemplo, Fundação Casa, ou seja, aqueles que têm obrigação, essas fundações, elas têm obrigação de ressocializar o menor de idade, né, com internação, aquela coisa. E você vê que vira e mexe nós temos o quê? Rebeliões. Sim. Né? Então, isso nos dá uma dimensão da gravidade desses instrumentos de ressocialização, que na verdade é zero. Então você pega superlotação, por exemplo, né? O Estado de São Paulo ainda, eu diria que nesses últimos 20 anos, essas últimas 2 décadas, fez um sistema prisional e adequou, entendeu? Ou seja, mas mesmo assim você tem uma carência muito grande em relação a vagas no sistema prisional. Então você tem sempre superlotação. Você constrói um presídio e imediatamente você tem o quê? Você tem uma superlotação. Aí, doutor Eduardo, para falar sobre isso, a gente acaba indo na área da educação, na economia que o Brasil se encontra, porque tudo isso engloba, né, essa crescente na parte de na verdade, Marisa, você não tem um investimento que deveria ter dentro do sistema prisional e, consequentemente, a pessoa sai do sistema prisional pior do que entrou. Entendeu? Esse que é o grande problema, né? É uma pena mesmo, mas olha, numa outra oportunidade a gente fala mais sobre isso. Eu volto já, porque hoje saiu uma notícia que as pessoas ficaram até assustadas, ficaram chocadas, porque vai causar muito desemprego. Daqui a pouquinho a gente bate um papo sobre isso. Deixa eu voltar aqui com o doutor Eduardo Leite. Gente, o assunto é muito sério agora. Muito sério mesmo, porque saiu, o que acontece? Ontem mesmo, o banco inglês HSBC, ele anunciou o fechamento da maior parte de suas operações no Brasil e corte de até 50 mil empregos no mundo. É isso mesmo, gente. Olha que... Aí você fala, como assim? Do nada veio. Claro que a gente vem acompanhando as investigações nos jornais em relação à corrupção e tudo mais. Mas aí, da noite para o dia,
Tem uma consequência, né, Marise? Isso é uma consequência, ou seja, você se lembra que há alguns meses atrás tivemos um escândalo do HSBC na Suíça, onde foram mais de 100 mil contas e aproximadamente 120 bilhões de dólares que se encontravam depositados, e essas contas eram umas contas correntes de pessoas não muito idôneas, e que o HSBC colaborava e ajudava essas pessoas a fazer caixa 2 e daí por diante. Então, e isso foi, inclusive, foi apresentado essa relação por jornalista, por uma associação internacional de jornalismo, e obviamente que teve uma consequência, porque passou a ser investigado por vários países, né, polícia de vários países, dentre eles o próprio Estados Unidos, e aquele tal negócio se utiliza de sistema bancário americano, é complicado, entre o FBI, é crime federal e daí por diante. Dessas 100 mil contas, só no Brasil foram 8 mil e pouco, 8.600 contas, né? Tinha gente da Lava Jato. Então, essa situação que foi desvendada recentemente na Suíça pelo HSBC, que o HSBC ele comprou um banco na Suíça, e esse banco é que fazia essas operações. E, obviamente, tinha o processo de transição para o HSBC. Mas teve uma consequência. Por quê? Porque, na verdade, se constatou que o banco colaborava, ajudava clientes a sonegar impostos, a evasão de divisas, né? Ou seja, caixa 2, né? Até contas de narcotraficantes internacionais, pessoas que eram funcionárias de governo, que desviavam dinheiro público. Então, tudo isso foi revelado recentemente e está em processo de investigação, e, consequentemente, agora o HSBC precisa fazer uma economia de 5 bilhões de reais, né? E para isso ele tem que fazer enxugar a máquina, né? E dentro só no Brasil vão encerrar as operações, pelo menos vão ter uma operação muito pontuais, né? Mas você tem 21 mil funcionários, 850 e poucas agências, né? Então, obviamente, você tem um impacto. Se você pegar que eles querem reduzir 50 mil empregos no mundo inteiro, e só no Brasil tem 21 mil empregos, nós estamos falando em 40%. Exatamente. É o Brasil e Turquia, né? São os dois países que o HSBC vão desativar as operações, né? E vão concentrar mais na Ásia, sobretudo na China. Então, essa é a notícia, e que, obviamente, cria uma certa expectativa, porque você já tem todo o sistema, a questão automobilística, o comércio se reduzindo, né? A indústria se reduzindo no Brasil, e agora nós temos essa novidade, que é o sistema financeiro também encolhendo no Brasil. Exatamente, mas eles vão fechar as agências aqui no Brasil, mas vai ter demissões pelo mundo inteiro, é isso que eu entendi? Não, sim, eles têm que fazer uma economia, né, uma contenção de despesa de 5 bilhões, e isso envolve o quê? Diminuição do quadro funcional, né? E por isso que eles vão fazer a demissão de 50 mil no mundo inteiro. Mas no Brasil, eu quero ressaltar que nós temos 21 mil funcionários e 800 e pouco. Só para você ter uma ideia, é o terceiro maior banco do Brasil, terceiro ou quarto maior banco em ativos, né? Ou seja, em quantidade de agências. Então, isso obviamente vai ter um impacto, né? Você vai ter um impacto porque não só deixa de operar no Brasil, mas, sobretudo, o dinheiro que está aqui, ele também é transferido para lá. Me deixa preocupada a economia de hoje do Brasil. Se está ruim... E a justificativa do HSBC para encerramento das atividades no Brasil é que eles tiveram um prejuízo de 450 milhões agora em 2014. Isso. Estranho que tiveram um lucro bastante expressivo no ano anterior e agora nesse esse desfalque estrondoso. Sistema bancário, Maísa, não existe prejuízo. Essa que é a grande verdade. Eles não admitem prejuízo. Não pode ter prejuízo. Então, a partir do momento que tem prejuízo, obviamente, e é o que eu disse, isso foi um processo em cadeia, né? O escândalo que ocorreu na Suíça é o reflexo do que aconteceu, lá atrás, né? Então, é óbvio, a partir do momento em que a instituição financeira passa a ser
investigada por supostos crimes praticados, né? Então é óbvio que isso sofre um impacto administrativo, econômico, financeiro, porque quem tem dinheiro retira o dinheiro da conta. E vou te falar, com essa notícia que saiu ontem, obviamente quem tem conta no HSBC imediatamente vai começar a sacar dinheiro. Eu ia perguntar isso. O Leão que tinha falado até, nossa, mas como os correntistas, né? O que eles vão fazer agora? Tem que ir lá imediatamente tirar? Eu acho que eles vão passar uma nota, passar toda a informação para os correntistas irem lá e retirar o dinheiro. Sem dúvida. Eu acho que isso tem todo... E depois tem outra, não é uma coisa imediata, isso é um processo que demora um certo tempo. Eles estão anunciando o que eles vão fazer. Então isso demora um certo tempo. Você acha que leva quanto tempo, mais ou menos? Olha, aí tudo depende das operações que eles têm, entendeu? E o que vai ficar. Eles têm que decidir o que vai permanecer, né, de operação. Porque vai permanecer alguma coisa e sem sombra de dúvidas. Agora tem que ver o que na verdade, porque eles têm financeiras, né, eles têm vários outros negócios paralelos, né, que obviamente suportam aí, dão suporte para o banco. Né? Então essa é a situação. Agora vamos ficar atento e vamos acompanhar aí essa questão do HSBC para ver o que vai acontecer, né? Que é uma pena. O que vai acontecer nós sabemos. Agora tem que ver como vai acontecer. Como vai, né? Como vai fechar essa história. Doutor Eduardo, muito obrigada. Eu que agradeço, é sempre um prazer. É um prazer mesmo. E semana que vem você está de volta, não tá? Terça-feira. Deixa eu te agradecer aqui, ó. Você encontra o Dr. Eduardo no Facebook, que é facebook.com/Eduardo César Leite, não é isso? Tudo junto. Tudo junto. Eduardo César Leite. Encontra, é só colocar meu nome. Só colocar que acha. Me dá um beijo. Obrigada, bom dia para você. Tudo de bom para vocês. Obrigado.